Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então eu vou terminar, de falar sobre como a filosofia existencialista foi se configurando ao longo do tempo, para que no vídeo de amanhã então a gente possa ler a náusea a partir da filosofia existencialista. Bom, como vocês sabem, isso não é uma aula, então tudo que eu falar de errado aqui, corrija lá embaixo, certo? Enfim. O primeiro grande filósofo que eu gostaria de falar aqui, neste século XX, é um alemão chamado Heidegger. E o Heidegger, ele tinha um atributo a mais, além do fato dele estar estudando a filosofia existencialista. E esse atributo a mais era justamente o fato de que ele havia estudado com o grande fundador da fenomenologia, que agora eu me esqueci o nome dele, mas eu vou deixar o nome dele lá embaixo. Enfim. A fenomenologia, então, era um campo do saber que estudava teoricamente os fenômenos que aconteciam ao homem e que o homem poderia detectar a partir dos sentidos. Ora, uma vez que todo aquele contexto histórico e social contribuía para um certo ceticismo, e uma vez que o Heidegger estava envolvido com essa ciência, com esse tipo de pensamento que visava estudar apenas aquilo que pudesse ser perceptível ao homem, o Heidegger acaba concluindo que a questão de Deus na filosofia do Kierkegaard não fazia sentido algum. Sobretudo por aquilo que eu falei, que se a liberdade do homem é pautada pela vontade de Deus, então o homem não é tão livre assim. E o Heidegger começou a pensar, sobretudo, que a influência de Deus na vida do homem não pode ser mesurada. O homem não pode dizer, olha, Deus contribuiu até tanto por cento da minha vida, e mesmo que ele diga isso, ele não pode provar o que ele está dizendo. O Heidegger, então, vai passar a estudar o homem em sua existência física. Quando o Heidegger faz isso, ele vai acabar banindo ali do seu campo de estudo as questões metafísicas e religiosas que o Kierkegaard plantara lá nos seus livros, nos seus trabalhos, e vai então tentar entender como que o homem pode ser constituído enquanto um ser no mundo, aquilo que o Heidegger vai chamar de Dasein. O Dasein é o ser no mundo. Por quê? Porque, segundo o Heidegger, eu já disse isso antes em alguns outros vídeos, o homem não faz parte do mundo. O homem olha para o mundo tentando buscar uma certa racionalidade, não encontra e acaba se voltando ao estudo de si mesmo. Essa movimentação que faz com que o homem volte a sua atenção para si mesmo é aquilo que o aparta da realidade que o cerca. O homem não é um ser natural. O homem depende de outros fatores além da própria natureza. Pois bem, a partir desse momento, então, o Heidegger vai dizer que o fundamental da filosofia é estudar o homem enquanto ser. E para o Heidegger, a gente estuda o homem enquanto ser quando a gente observa 3 tipos de experiências existenciais, como ele vai as descrever. O primeiro tipo é aquilo que ele define como alegria. Para o Heidegger, nós vivemos em um mundo da técnica, como ele chama. Porque nós temos uma certa necessidade de encontrar uma utilidade às coisas. Nós buscamos uma técnica em tudo. Nesse sentido, então, uma coisa só tem valor para a gente quando ela vai render algum fruto na nossa vida. Ora, para que a gente perceba quais são as coisas que a gente pode fazer de modo a que elas nos rendam algum benefício, a gente acaba fazendo uma
classificação das coisas. E isso que eu estou chamando de coisas, o Heidegger vai chamar de entes. Então, o homem é um ser do mundo da técnica porque ele busca uma constante classificação dos entes, de modo a descobrir quais desses entes são aqueles mais ou menos proveitosos à manutenção da sua existência. Para o Heidegger, então, o primeiro estágio a primeira experiência existencial que o homem passa é a experiência da alegria. E para o Heidegger, a alegria é aquele sentimento que o homem expressa quando ele entra em contato com um ente sem ligar para a sua utilidade. Como assim? Segundo Heidegger, enquanto você está lendo um livro, digamos, você está lendo um livro e você terminou. O momento em que você termina esse livro, suspira e fala, nossa, esse foi um bom livro, você é alegre, você descobriu a alegria. Por quê? Porque você entrou em contato com o ente da leitura sem querer qualquer propósito, além de entrar em contato com o ente. É como se você, nesse momento em que você descobre que você leu um bom livro, você só está feliz ou você só está alegre porque você entrou em contato com a leitura pura e simplesmente pelo prazer de ler. Pois bem, esse momento em que o homem entra em contato com a leitura pura e simplesmente pelo prazer de ler é aquilo que o Heidegger vai chamar de alegria. A segunda experiência decorre um pouco depois da alegria, que vem justamente... Desculpem, vocês sabem que minha garganta não está boa, né? Que vem justamente do momento em que o homem, em face da alegria, se pergunta qual a utilidade disso. O momento em que você, depois que você lê, você fala, certo, qual a utilidade dessa leitura, você acaba deixando de lado a alegria e encaixando essa sua leitura em uma cadeia utilitária. Essa sua leitura, então, passa de ter só um atributo prazeroso para ter que ter um atributo utilitário. Então, você tem que ter lido um livro X para algum propósito. Você tem que ter alguma coisa em mente quando você vai ler, além do prazer de ler por si mesmo. Quando o homem se pergunta sobre qual é a utilidade das coisas, dividindo as coisas entre coisas úteis e coisas inúteis, ele acaba entrando nesse segundo estágio que o Heidegger vai chamar de tédio. O tédio vem justamente no momento em que o homem percebe que as coisas não têm uma utilidade por si só. Porque perceba, essa cadeia de utilidades, ela presume que uma coisa seja útil com relação à outra. Nesse sentido, uma leitura é útil no sentido em que ela vai ajudar a pessoa a estudar. E o estudo é útil no sentido em que vai ajudar a pessoa a encontrar um emprego melhor. O emprego melhor é útil no sentido em que vai ajudar a pessoa a ganhar mais dinheiro. E ganhar mais dinheiro é útil no sentido de que vai fazer com que a pessoa consiga uma maior oportunidade de fazer uma coisa X ou uma coisa Y, ou ter os produtos melhores, e etc, etc, etc. Pois bem. Mas, diante da temporalidade do homem, diante da finitude do homem, percebe-se que as coisas não têm utilidade prática. Por mais que você estude, por mais que você trabalhe, por mais que você ganhe dinheiro, vai ter um momento em que nada disso vai ter utilidade nenhuma. Uma vez que eu não sei se você sabe, mas você vai morrer um dia. Então perceba o seguinte, diante da morte, toda a utilidade que você acumulou ao longo de toda a sua vida se torna inútil. E com isso eu não quero deprimir ninguém. Isso quem disse foi lá o Heidegger. Pois bem, quando o homem percebe que nada é útil por si mesmo, ele começa a perceber que, ora, se uma coisa não é útil, por que uma coisa
existe. E quando o homem vai se perguntando o porquê das coisas existirem uma vez que elas não têm utilidade, o homem vai começando a perceber que as coisas não têm um fundamento, as coisas não têm uma base, as coisas não têm algo que as segure em si mesmas. Quando o homem percebe que as coisas não têm um fundamento, quando o homem percebe que as coisas não têm uma razão de ser, o homem passa do estágio do tédio para o terceiro estágio da existência, que é aquilo que o Heidegger vai chamar de angústia. Diante do nosso mundo da técnica, se uma coisa não tem utilidade para o resto, essa coisa pode ser facilmente descartada, né? Se o ato de ler não vai atribuir em nada, por que diabos você vai ler? Esse é o tipo de pensamento que você vê por aí. Pois bem, quando o homem percebe que as coisas que ele faz não são úteis para os outros, ele passa a se desligar das coisas e se unir a outros seres. Por quê? O homem é um ser egocêntrico. O homem pensa que ele é melhor do que as outras coisas, que é claro que a vida dele vai ter um sentido. Então ele passa a pautar a sua vida na vida de outras pessoas. Perceba como esse estágio é muito semelhante ao estágio da moralidade descrito pelo Kierkegaard, né? Lá do outro vídeo que eu falei ontem. Pois bem, só que chega um momento em que o homem se pauta tanto no outro, né, que ele entra num estágio que o Heidegger vai chamar de alienação. O homem alienado é aquele que pauta a sua existência na existência do outro. E onde entra a angústia nisso tudo? A angústia é aquela coisa que pega o alienado e diz: olha, você sabe que a existência do outro não tem tanto sentido assim. Na verdade, a angústia diz para o cidadão: olha, você sabe que a existência do outro é tão vazia quanto a sua. Pois bem, quando o homem percebe que a existência não tem base, nem se tratando da existência das coisas, nem se tratando da existência dos outros, o homem percebe que a existência dele também não tem um fundamento, que a existência dele também não tem uma base, que a existência dele também poderia não ser. Esse atributo de algo que poderia não ser é aquilo que o Heidegger vai chamar de contingência. Então, a existência é algo contingente porque a existência é algo que poderia não ser, uma vez que é desnecessário. E é desnecessária porque a existência, em último caso, não tem função nenhuma diante da morte. Quando o sujeito se percebe que não há uma razão de ser nas coisas, que não há uma razão de ser nos outros e que não há uma razão de ser em si mesmo, esse ser acaba entrando no processo da angústia, que é esse terceiro estágio que eu estou descrevendo para vocês. O homem então percebe que a vida não tem fundamento e que o mundo é indiferente a isso. O mundo está pouco se lixando se você está angustiado ou não. O mundo continua, apesar da sua mediocridade. Pois bem, o ser, o indivíduo, percebe então que essa angústia que ele está sentindo decorre justamente do fato de que ele poderia não existir e de que o mundo não dá a mínima para isso, de que o mundo continuaria existindo apesar da falta de uma ou outra pessoa. Pois bem, como o mundo é tão indiferente assim do homem, e mais do que isso, como o homem não tem liberdade para interferir no mundo, o homem, uma vez que esse mundo é indiferente a ele, o homem tem que voltar a si mesmo e controlar as próprias ações para que, enquanto ele exista, ele tenha alguma utilidade nessa nossa
sociedade da técnica. Nesse momento, então, em que o homem percebe que ele precisa fazer alguma coisa de si mesmo, uma vez que ele tem liberdade para isso, dada a indiferença do mundo com relação a ele, o homem, passando a usufruir dessa liberdade, ele pode sair desse estágio em que ele é inútil para algum estágio de utilidade. Isso, meus senhores, é aquela grande máxima existencialista de que o homem primeiro precisa existir para depois ser, para depois se definir enquanto sujeito. E é nesse momento, então, em que nós, abandonando aqui o Heidegger, e perceba que o Heidegger, quando ele diz isso, que o homem deve passar dessa inutilidade para uma utilidade, e faz isso dada a sua liberdade, ele acaba lá retomando não só o Kierkegaard, mas também lá o Schelling, porque o Schelling, eu não sei se você lembra, mas o Schelling foi o primeiro cara que percebeu que o homem nasce nesse estágio de vazio, que o homem é, na verdade, uma ausência de fundamento. Pois bem, e nesse momento, então, nós deixamos para trás o Schelling, o Kierkegaard e o Heidegger, entrando agora no nosso querido amigo Jean-Paul Sartre, que em 43, fortemente influenciado pelo existencialismo, sobretudo heideggeriano, vai lançar um livro chamado O Ser e o Nada. E mais do que isso, ele vai fazer ainda uma série de conferências, dentre as quais está uma que eu indico fortemente que você leia, que é O Existencialismo é um Humanismo, de 1946. Se eu encontrar o livro, eu vou deixar o link lá embaixo para vocês. O Heidegger, o Sartre também vai retomar lá o nosso amigo Schelling. Por quê? O Sartre vai dizer, ora, uma vez que o ser não tem essência, ele é totalmente livre para fazer de si aquilo que ele quer. Porque, como eu disse para você, se fosse da essência do homem ser médico, o homem não poderia ser outra coisa que não isso. Então, nós estamos lidando, segundo Sartre, com indivíduos que têm uma liberdade total para construir aquilo que quiserem ser ao longo de toda a vida. Se o homem fosse alguma coisa antes de existir de fato, ele estaria totalmente escravizado a uma única possibilidade de existência. Desse modo, se nós fôssemos essencialmente médicos, nós estaríamos escravizados à medicina e não poderíamos fazer outra coisa que não isso. Para dar um exemplo, o Sartre vai falar do cortador de papel, que presume-se que seja uma tesoura, né? Segundo Sartre, então, houve um momento em que alguém precisou cortar papéis e ele pensou, bom, se eu deixar uma lâmina assim e a outra lâmina assim, de algum modo elas se cruzem, eu consigo cortar o papel. Nesse sentido, dado que primeiro alguém pensou naquilo que seria esse cortador de papel e depois produziu o cortador de papel, o caso do cortador de papel ou da tesoura, como nós conhecemos, neste caso, então, a essência vai existir antes que a materialidade da tesoura. Lembra no que eu falei lá no outro vídeo, na questão da ideia? Então, a ideia de tesoura nasceu para que depois houvesse a tesoura em si. E essa ideia de tesoura é algo universal que vale para todas as tesouras do mundo, independente do tamanho, da cor, do modelo. Sempre uma tesoura vai ser uma tesoura e sempre uma tesoura vai estar apta a cortar papel. Mas isso não ocorre com você e nem comigo, porque eu não sei se você percebeu, mas nós não somos tesouras, nós não somos cortadores de papel. Por quê? Porque nós não temos uma natureza que nos defina. Sabe, primeiro a gente nasce e depois a gente se torna aquilo que quer ser. E isso eu quero que você se lembre lá de uma senhora chamada Simone de Beauvoir, que disse que, primeiro, que ninguém
nasce mulher, que a mulher se torna mulher ao longo da vida. E isso vale para todos os tipos de classificação humana que a gente tenha, né? Ninguém nasce mulher, ninguém nasce homem, ninguém nasce judeu, ninguém nasce negro, ninguém nasce japonês, ninguém nasce brasileiro, ninguém nasce de jeito nenhum. Primeiro a pessoa tem que, dado que ela existe, pensar, é isso que eu quero seguir na minha vida, e daí ela se decide nessa sua movimentação existencial. E ela faz isso justamente pelo fato de que não existe nada que a defina enquanto ser. Pois bem, e é por isso, claro, que a Simone e o Sartre sempre se deram muito bem, formando dos casais mais bonitos da filosofia, né? Porque, afinal de contas, os dois acreditavam piamente de que, ora, uma vez de que não existe uma natureza humana, você não pode dizer que o lugar da mulher é na cozinha, porque o lugar da mulher é onde ela bem entender, uma vez que ela faz com ela aquilo que ela quiser. Né? E assim nasceu o feminismo da Simone de Beauvoir, fortemente pautado pela questão existencialista. Mas se o homem precisa se construir sozinho, ele tem que pensar sobre si mesmo. E para pensar sobre si mesmo, o homem precisa se distanciar com relação a si. Vou dar um exemplo. Existe o Nicolas gravando o vídeo e existe o Nicolas que depois vai pensar, esse vídeo foi bem gravado, esse vídeo não foi bem gravado. Essa minha capacidade de olhar de maneira crítica a mim mesmo, julgar todas aquelas ações que eu cometo, é o que fazem de mim pensar se eu quero ou não continuar gravando vídeos. Só que tem um problema. Esse distanciamento que existe entre o eu que grava o vídeo e o eu que julga o vídeo que eu gravei, acaba criando um vazio. É nesse vazio que está aquilo que o Sartre vai chamar de nada. Um nada que é justamente a carência de uma essência. Porque veja, se estivesse na minha essência gravar vídeos, eu não poderia pensar se eu estou ou não fazendo bem o meu papel, uma vez que eu nasci para gravar vídeos. Então perceba que essa capacidade minha de julgar aquilo que eu estou fazendo é aquilo que prova que eu não nasci para fazer alguma coisa, já que eu tenho que pensar sobre o que eu faço. Ora, se o homem tem um nada dentro de si, ele não pode ser definido como aquilo que o Sartre vai chamar de ser em si. O que é um ser em si? O ser em si é uma tesoura. Por quê? Porque a tesoura, ela nasce para fazer alguma coisa. A tesoura, ela nasce com um propósito pré-definido. Eu não. Eu tenho que definir os meus próprios propósitos. Então, nesse sentido, o homem, por pensar na sua existência, eu, por pensar se o meu vídeo está ficando bom ou não, sou um nada. Por quê? Porque eu não tenho nada que me defina. A tesoura, por outro lado, como não precisa pensar em si, não precisa pensar sobre quantos papéis ela vai cortar, ela é aquilo que o Sartre vai chamar de ser em si. E perceba que com isso você pode ficar meio aflito, uma vez que uma tesoura é e você não. E daí o homem tenta fazer o quê? Ele tenta negar o nada. O homem tenta negar o nada porque o homem pensa que é alguma coisa. Você não é nada, mas você pensa que você é um administrador. Você não é nada, mas você pensa que você é uma professora. Você não é nada, mas você pensa que você é médico. Você não é nada, mas você pensa que você estuda na melhor universidade do mundo, portanto você deve ser melhor do que os outros. Mas não. Você, no fundo, não é coisa nenhuma. E quando o homem nega o fato de que ele não é nada, ele está agindo segundo a má-fé, como diria lá o Sartre. E o que é a má-fé? A má-fé é quando o homem nega que ele não é nada e acredita que ele pode ser alguma coisa, dado que ele tem uma essência que o defina.
E o homem age de má fé geralmente quando ele está errado. E eu vou dar aqui um exemplo. A mulher chega em casa e vê o homem traindo ela com a empregada. O que o homem diz? Eu não tive culpa porque a minha natureza de homem diz isso. Esse homem está agindo de má fé, uma vez que ele não é obrigado a isso, porque ele não tem uma natureza de homem que define que ele tem que trair a mulher com a empregada. Então perceba, quando uma pessoa percebe que não está desempenhando bem a sua função, ela tenta negar que a culpa é sua, dizendo que não foi minha culpa porque eu nasci programado para fazer isso. Não foi minha culpa porque é da natureza do homem trair, sobretudo quando ele está sozinho com a empregada. Então, já que não é minha culpa porque é a minha natureza, a culpa é sua que me deixou sozinho com ela, sabendo disso. Agora, se o homem não é nada, ele é livre, por outro lado, para construir aquilo que quiser de si mesmo. O homem pode, uma vez que eu não sou deliberadamente, ou ainda mais, uma vez que eu não sou naturalmente feito para fazer vídeos, eu posso escolher entre fazer vídeos ou dormir o domingo inteiro. Né? Já a tesoura, por exemplo, ela é escrava da sua essência, porque ela não tem esse poder de escolher entre cortar o papel ou dormir o domingo inteiro. E é exatamente esse ponto que o Sartre vai chamar de liberdade fundamental. E a liberdade fundamental, segundo o Sartre, é um dos geradores da angústia. Relembrando lá o Kierkegaard do vídeo passado. Por quê? Porque uma vez que eu tenho liberdade para escolher aquilo que eu vou fazer da vida, e essa liberdade é total uma vez que Deus não existe, tudo aquilo que decorrer da minha escolha vai ser culpa minha. Eu vou ter que lidar com as minhas consequências. Então o que acontece? Quando o homem sabe que a liberdade dele pode levar por um bom caminho ou por um mau caminho, ele entra em um processo de angústia. E é esse processo de angústia que faz com que você se pergunte qual a faculdade que você vai fazer, com quem você quer ficar, se você deve sair ou se você deve ficar em casa, se você deve casar com o Pedro ou com o João, se você deve trair a Maria com a Teresa e assim por diante. Esse processo de angústia é causado pela sua liberdade em escolher entre uma coisa e outra, mas a incerteza de que uma coisa vai ser boa e a outra não, ou que a coisa que você escolheu vai ser melhor da que você vai deixar para trás. Então você perceba que a angústia do homem é algo totalmente existencial, uma vez que se o homem tivesse uma essência, ele não precisaria escolher, ele simplesmente seguiria a sua essência. Como o homem não tem essência e tem que escolher, o homem tem liberdade de escolha. E uma vez que o homem tem liberdade de escolha, mas não sabe de antemão quais vão ser as consequências da sua escolha, ele tem angústia. Então, o cara que age de má fé, o cara que diz que traiu a esposa porque é da natureza dele, ele está negando não só a sua essência, ou melhor, ele está negando não só a sua falta de essência, como está negando também a sua liberdade. Ele está dizendo, eu não tenho liberdade para escolher uma vez que a minha essência diz que eu tenho que fazer X, ou que a minha essência diz que eu tenho que fazer Y. E ele faz tudo isso para não precisar lidar com angústia diante dos fatos. Diante dos fatos de que a traição não vai gerar coisas boas. E justamente, segundo Sartre, quando o homem entra nesse estado de angústia e quando essa angústia acaba sendo cada vez mais remoída, o homem acaba passando por um estágio maior que ele vai chamar de crise existencial. Quando o homem entra em crise existencial, é a exacerbação da angústia. E um exemplo de homem que entra em crise existencial é o personagem da Náusea, que vai ser o livro que eu vou começar a falar amanhã. Enfim, eu espero que isso tenha ficado claro. Não é um assunto fácil de falar, sobretudo para mim que não tenho um conhecimento muito grande disso. Então, enfim, se vocês não entenderam alguma coisa, perguntem lá embaixo. Se eu souber responder, eu respondo.
Se eu falei alguma coisa errada, me corrija lá embaixo também. E é mais ou menos isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. E amanhã, então, vai sair o vídeo sobre a náusea do Sartre, em que eu vou tentar mostrar como é que esses conceitos que eu fui esmiuçando ao longo desses 2 vídeos vão aparecendo ali, certo? É isso então, um abraço para vocês todos. Até o próximo vídeo. Tchau!